Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. Tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre série. Jung-hee. Então, galera, a série da vez aí, que é um sucesso, um fenômeno mundial, embora alguns concordem, outros não. Eu concordo com certeza, acredito que você que está nesse vídeo também. É a série Round 6, galera, com certeza. É uma série, assim, é um dorama, né? Ela é um dorama, querendo ou não, a Round 6 é um dorama. E eu venho trazer pra vocês aqui essa série que, assim, me conquistou. Tá, me conquistou mesmo. Eu realmente já tinha falado de dorama aqui no canal. Eu falei sobre Vincenzo e falei também sobre My Mister, que são dois doramas muito interessantes. E eu vou deixar aqui no card, na descrição, ou na descrição aqui, caso vocês não tenham assistido, dá uma olhada lá nesses vídeos também que valem muito a pena. Então esse seria o terceiro dorama que eu trago aqui pro canal, beleza, galera? E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Eu vou falar algumas curiosidades, vou fazer uma resenha aqui com vocês e falar a respeito da série. Vamos englobar as 3 temporadas aí, talvez com ênfase na terceira. Claro, tem spoiler, né, galera? Porque é resenha, né? Então tem spoilers aqui. Se você não assistiu a série, assista primeiro. Eu trago muita coisa legal pra vocês após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, Squid Game ou Round 6 é uma série de 2021 aí, todo mundo já sabe, né? Quem não sabe, fica sabendo aí com certeza. E assim, eu vou falar aqui englobando as 3 temporadas de uma vez só, talvez com ênfase na terceira, porque realmente a terceira veio aqui agora, é recente, tá no hype aí, todo mundo falando, o Instagram só dá isso, então... assim, até o Google mesmo brincou com isso também, com essa questão do Round 6 aí. E assim, é uma série que me conquistou demais mesmo, com certeza. Principalmente a primeira temporada. As 3 temporadas eu gostei bastante, galera. Embora muita gente tenha não gostado da terceira temporada agora, mas as 3 temporadas, assim, eu curti bastante mesmo, muito mesmo. Acho que por mais que a Netflix tenha aquele lance de estender a série, já que essa não era a intenção do criador Hwang Dong-hyuk, que não era a intenção dele, do criador e diretor da série, mas a Netflix já viu, né? Então ela dá aquela, né, esticada ali, então essa esticada faz com que realmente algumas coisas ficam negativas, alguns pontos negativos, alguns tapa-buracos, nós vamos ver isso aqui. E assim, mas mesmo assim, o diretor ele teve que rebolar para poder tirar até o sumo ali, até gaguejei aqui, vai tirar até o sumo ali do que ele poderia fazer na série, com certeza. Já falando logo de início aí, né, houve fake news aí sobre a série, que ela era realmente baseada em fatos reais, aquela coisa toda, mas não passa de uma fake news, realmente. Já foi descoberto que realmente é fake news, foram imagens geradas por IA, o autor dessas imagens está aqui, eu vou mostrar pra vocês aí. Esse é o autor das imagens, então realmente foi descoberto mesmo isso, as imagens foram geradas por IA. Eles queriam meio que pegar essa fake news baseada como se fosse baseada em fatos reais, se juntando com Brothers Homes, que foi realmente um negócio que existiu mesmo na Coreia, lá em 81, que eles fizeram, como se fosse um local, que a dinâmica lá não tinha nada a ver com jogos, mas era um local onde era como se eles recolhessem as pessoas da Coreia ali, da Coreia do Sul, as pessoas ali que estavam para purificar as ruas ali, sejam pessoas deficientes, moradores de rua, eles recolhiam aquelas pessoas ali e eram tratados ali com trabalhos forçados, espancamentos, então é como se fosse isso, né, lá no Brothers Homes, era essa questão, não tem nada a ver com jogos de sobrevivência. A inspiração do diretor Hwang Dong-hyuk, foi o seguinte, foi o desespero por dinheiro. Em 2009 ele estava muito apertado, fazia empréstimos, ele deu uma entrevista ao The Guardian e disse que ele fazia empréstimos, e ele pediu a mãe dele também para fazer, a avó dele fazia empréstimos também. Então, ou seja, ele estava numa situação financeira e aquele desespero ali foi meio que uma inspiração para ele. Ele também lia os mangás, que era o Battle Royale, também o Liar Game. Então, assim, eles se identificavam muito com esses jogos e mangás de sobrevivência, história em quadrinhos ali de sobrevivência, né? Sobre jogos e tal. E então, aquilo fazia com que ele se identificasse
Ele se identificasse porque é uma situação, um ponto baixo da vida dele foi esse desespero pelo dinheiro. Então ele se identificou com essa questão das pessoas se desesperarem pra, tipo assim, chegasse no seu limite por causa do sucesso financeiro, passando por cima de qualquer coisa por causa do sucesso financeiro. Então ele se identificou a isso e começou a escrever o roteiro a partir disso. Essas são as inspirações reais, oficiais, dadas pelo entrevista, né, ao próprio criador da série, o Hwang, né? E assim, e que roteiro, né? E que roteiro. A primeira temporada, cara, assim, ficou um negócio muito forte mesmo ali. Nós temos uma construção de personagens muito bem, assim, desenvolvidos. Assim, o Ji-hoon, por exemplo, no início ali, esse ator é brilhante, né? O ator Lee Jung-jae, né? Esse ator, ele é brilhante, cara. Assim, ele entrega muito mesmo, muito bem ali. Os atores, na verdade, o elenco todo ali, pra mim, foram um elenco muito bom, com certeza, dos sul-coreanos ali. O elenco muito bom mesmo. O que eles entregam ali, eu achei muito bacana, assim, a forma deles agirem ali, a forma deles interpretarem ali, realmente convence mesmo. Tem uns atores muito bons mesmo, atores que são cantores também. E assim, achei interessantíssimo, né? Mas na primeira temporada, assim, as histórias ali, as subtramas, tudo ali ficou muito bem construído, muito bem colocado. A questão da mãe do Ji-hoon, por exemplo, ali, ele ser aquele cara que fica no vício dos jogos e tem uma filha, não tem um casamento, assim, separou da esposa e a filha tá com a mãe e com o padrasto e ele impede ele de ver porque ele é viciado em jogos e a mãe doente e dependendo do dinheiro da mãe ali. E depois pegou até a questão, assim, no começo a gente fica até meio chateado com ele porque ele pega, tipo, lá o dinheiro da mãe, utilizar lá o plano de saúde pra poder apostar, cara, tipo, muito apostar em corrida de cavalos. Inclusive isso é um ponto forte da história, porque depois, mais pra frente, ele fala, lá na frente, né, na terceira temporada, ele fala que nós não somos cavalos e tal. Ele consegue entender a questão da humanidade ali que ele entrega. Então ele é um personagem, assim, que ele teve uma construção muito boa ali, ele teve fundamentos muito bons ali, é muito forte a questão da mãe dele, assim, de quando ele perde a mãe dele, então, nossa, sabe, ele participa do primeiro jogo, depois perde a mãe dele, então ficou uma coisa muito forte a primeira temporada. Então conquistou muita gente mesmo, o mundo todo foi conquistado pela primeira temporada, e o diretor queria parar ali mesmo, é uma temporada só, acabou os games, fechou, né, tipo assim, em partes a gente até queria que tivesse uma continuação. Todo mundo na época que lançou, o pessoal falou, não, podia ter uma continuação, com certeza. Só que aí beleza, aí passou a Netflix, né? Tem aquela questão lá de puxar mais um pouco. Essa questão dele ter voltado nos games na segunda temporada, eu achei interessante também. Achei legal essa questão dele voltar a participar dos games, porque ali teve aquela questão dele falar, parou, né? Ficou muito bom isso. Então ele já sabia dos jogos ali, então ele estava tentando acabar com isso. O Ji-hoon, ele é um cara que ele tenta acabar com essa questão dos jogos em si. Outra coisa, voltando à primeira temporada, uma coisa que também me deixou assim perplexo foi o velhinho, cara. Aquele velhinho. Gente, eu não guardo muito bem os nomes dos coreanos, é um pouco difícil de lembrar os nomes deles. Então eu vou tentar falar de uma forma que vocês vão entender e também vou mostrando as imagens aí, vocês vão vendo. Aquele velhinho da primeira temporada, cara, aquilo me surpreendeu. Ele é praticamente um dos criadores dos jogos, né? Ele é um dos criadores dos jogos. Há teorias de que o frontman é filho dele, por causa da questão do leite. O pessoal especula muito isso, são teorias que, né, nada assim oficial pelo criador da série, mas deixa no ar ali escapar algumas coisas que a gente acaba julgando. O que vocês acham disso, né? Deixa nos comentários aí, né? Assim, realmente, se você for parar pra pensar, na primeira temporada mostra que o Ji-hoon não bebe leite, não gosta de leite, e o velhinho fala, pois meu filho também, se me lembra meu filho também não gostava de leite. Aí já mostra o frontman, que quando ele entrou lá, né, na segunda temporada, vocês viram, quando ele entrou pra jogar, eu já sabia que era ele, porque o cabelo tava pra trás, né, ele tinha o cabelo mais sério, de uma forma mais pra trás. Quando ele entrou nos games, o cabelo tava despojado, com a franja, tipo a minha, tava mais despojado assim.
Então eu já percebi que era ele. Na hora eu falei, não, é ele, com certeza, esse é o frontman. Eu falei, não, ele vai participar dos games, cara. Tipo, mostra ele lá conversando lá com o velhinho na cama lá, tal, antes do velhinho morrer ali. Aí, tipo assim, quer dizer, o velhinho morreu, né, na verdade. Aí depois tem cenas que mostram ele conversando com o velhinho e tal. Então eu falei, poxa, então, essa questão, será que é filho? Será que é filho, tá? Porque ele também não gosta de leite, tem aquela questão, aí dá essa ligação. O pessoal cria essas teorias. Eu acho interessante essas teorias que o pessoal cria assim, que tem muito a ver, faz muito sentido, com certeza. E assim, a segunda temporada teve personagens, embora muita gente não gostou, teve personagens que me cativaram bastante. Aquela velhinha, cara, nossa, a velhinha. E vamos falar aqui, a segunda e a terceira temporadas é como se fosse uma grande temporada dividida ao meio. Uma coisa que eu percebi. É claro que é tudo continuação, realmente é uma continuação, mas os jogos não terminam na segunda temporada. Eles continuam, o próximo jogo, né, ele continua na terceira temporada, que é o mesmo jogo da segunda temporada. Não acabou os jogos ali. Houve a rebelião, como vocês sabem, houve a rebelião ali do Ji-hoon, que infelizmente não deu certo por causa daquele outro personagem lá. Realmente aquele personagem lá que ficou de levar as armas lá, que ele era metido a marinheiro e tal, mas ele ficou com medo ali e tal, né? Aí ficou aquela coisa. Mas assim, voltando aos personagens que me cativaram. A velhinha, aquela velhinha da mãe que ela é mãe daquele filho lá, bunda mole. Eu achei ela uma atriz fantástica, assim, ela chorando ali, ela me conquistou, cara. Aquela velhinha ali, eu vou falar com você, aquela velhinha ali, realmente ela é uma atriz de peso. A atuação dela é incrível, assim, é uma personagem que tinha que ter no Round 6. Foi uma ótima escolha do diretor, assim, na minha opinião. Voltando à primeira temporada, uma outra personagem que eu gostei bastante foi a Sae Beok, que foi interpretada pela Jun-ho, uma atriz aí. Eu achei ela linda também. E ela tem aquele lance do irmãozinho dela lá. Eu achei aquilo muito forte, né? Aquela questão do irmão dela. Depois ela não consegue voltar lá pro irmão dela, que ela realmente perde a vida ali na série. Então uma coisa que a gente tinha que ter certeza que ia acontecer era que todo mundo ia perder a vida. Todo mundo ia perder a vida. Quando você se apegava a um personagem, você fala, esse personagem ele pode perder a vida. Isso deixa a gente com o coração muito aflito, porque você tá assistindo a série ali, você se apega a um personagem, você sabe que ele vai perder a vida, sendo que ele tem uma vida lá fora, mas o desespero dele ali dentro mostra ali o limite do ser humano. Então é uma série que mexe com a gente mesmo, com o desespero, o que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro. Então a série fala muito sobre isso, sobre questões sociais, sobre não crer mais na humanidade, como os VIPs, por exemplo, ali, os ricos ali, que fazem suas apostas ali, que estão assistindo aos jogos ali, porque tem tanto dinheiro já que, assim, são tão bilionários, porque ao invés de ajudar a humanidade, por não acreditar nela, eles acabam usando a humanidade como se fosse um entretenimento ali, morreu, tanto faz, sabe? E só que esses VIPs aí realmente, igual eu concordo com muita gente aí que não ficou legal, esses VIPs, eu acho que ficaram muito, tentaram fazer uma caracterização deles, mas de uma forma sátrica, mas não funcionou tão bem. Eu acho que eles não ficaram tão legais assim, principalmente na terceira temporada. Eu acho que os VIPs não ficaram muito bons assim, os diálogos muito fracos, sei lá, eu não curti tanto os VIPs não, cara. Não sei se você curtiu, deixa aqui nos comentários se você achou legal os VIPs. Eu não achei legal, principalmente na terceira temporada, eu não achei bacana os VIPs ali. Então, falando de personagens e coisas que marcaram nos games, na série, assim, o Ji-hoon, obviamente, que é o principal ali, né? O Ji-hoon, essa menina Sae Beok, que eu curti bastante ela. Aquele amigo do Ji-hoon lá, também, lá, que ela disse que era marinheiro também, eu acho que, achei muito interessante o jeito dele ali. O velhinho lá na primeira temporada, achei muito legal, parece que ele ia realmente morrer ali, cara. Só que depois mostra lá na segunda que esse velho não morreu, tal, era tudo falso. Depois mostrou que ele realmente tinha mesmo um tumor ali. Então tem toda aquela questão, ele queria ter vivido mais uma vez ali. E ele também era um que não acreditava mais na humanidade. Então ele viu no Ji-hoon uma diferença, algo diferente ali no Ji-hoon. O Ji-hoon, ele é um personagem que no início ele vai mudando. Fizeram até um meme com isso. Você no primeiro dia de trabalho, ele sorrindo lá. E depois você, um ano de trabalho, ele todo sério, porque ele fica desolado ali
no final da segunda temporada, quando ele perde a rebelião, ele perde o motivo. Então ele fica desolado. Então o Ji-hoon é um personagem que realmente praticamente um dos melhores personagens ali da série. Carrega bem a série mesmo ali. E a velhinha que eu falei. O Frontman, eu acho que ele fez um papel bom também. O Frontman, ele ali durante os jogos ali, ele enganou bem. Teve momentos ali que você esquece que ele é do mal. Você esquece, você se confunde ali, você fala, poxa, ele tá ajudando ali, parece que tal, né? Mas você sabe que no fundo, infelizmente, ele vai trair a qualquer momento. Isso aí já era previsível que ele ia trair ali no momento. Principalmente no momento da rebelião, ele até, tipo assim, permite que alguns soldados deles morram e tal, mas ele chega lá uma hora que ele vai trair. Então, isso já era previsível, com certeza. Mas eu acho que os pontos que mais tinham imprevisibilidade era na primeira temporada. Acho que a primeira temporada ela faz com que a gente não espere tanta... não espera, te pega de ataque, tipo, sem esperar. Na segunda temporada eu achei que, tipo... teve muita coisa ali, muitos personagens detestáveis. Na primeira tinha aquele outro lá, aquele cara lá que era o metido a valentão, que queria bater em todo mundo. Aquele lá que até que a mulher... Eu tô falando assim mais por alto porque é o dos nomes, viu, galera? É difícil. Que até que tinha uma mulher lá mais velha que era toda desbocada, que chegava e tal, e queria ficar com ele e tal, por causa que ele era o mais, depois ele trai ela, tipo, ela vai e quer acabar com a vida dele. Então, esse personagem era assim, a gente torcia, tem uns que a gente torce pra morrer, que são os detestáveis. Esse é um dos detestáveis. Na segunda temporada tem aquele rapper que, meu Deus, que era o Thanos, E tem aquela também, que era uma tipo influencer lá também, que rapidinho ela já foi, ali no Batatinha Frito 1, 2, 3, ela foi ali rapidinho e tal. Assim, na segunda temporada teve mais personagens detestáveis do que na primeira, com certeza. Eles queriam expandir um pouco mais isso, os detestáveis. Aquele velho lá, por exemplo, aquele velho lá que não tava nem aí pra ninguém, mas era um cagão, ele era um bunda mole também, mas não tava nem aí pra ninguém. Muitos personagens covardes. Um personagem mais apagado, assim, mas que tem uma certa relevância também. É aquele menino, não usava os tóxicos nas dorgas, mas ele passou a usar depois, né? Que ele consegue pegar a cruz lá, ele pega a cruz daquele outro personagem e consegue tomar ali e fica viciado. Ele é um personagem mais... pra mostrar que existem personagens que são mais fracos, mas que a série consegue... mesmo assim seguir com esses personagens fracos de uma forma que não seja só pra tampar buraco, mas seja de uma forma pra mostrar que uma parte da humanidade tal, que é mais fraca, tipo, que é mais covarde, que tipo, dependendo das circunstâncias, vai te trair ou vai até no seu limite ali do que pode ser feito com aquela pessoa. Então eu achei muito legal, assim, mesmo os personagens mais assim, sabe? Então... Mas personagens fortes, temos bastantes personagens fortes. E personagens marcantes também. Tem aquela personagem lá da segunda e da terceira temporada, que ela é a gravidinha, com certeza que é a jogadora 222, que é a famosa jogadora 222 aí, que estava grávida, que teve um parto no meio dos games ali, sabe? Ficou um pouco forçado ali, porque... Mas ao mesmo tempo meio desesperador ali, porque... teve o parto ali, então isso foi muito forte, a velhinha ali ajudando ela, aquela outra personagem lá também, que é um homem, né? Todos nós sabemos que é um homem, mas que se identifica como mulher, aquela personagem lá. Eu gostei daquela personagem porque ela queria sempre trazer algo bom, ela sempre queria, ainda via a humanidade nas pessoas, e ela foi também uma personagem que ela era das forças especiais, isso ajudou bastante, ela defendeu. Ela não teve uma morte tão bacana, assim, eu acho que a morte dela deveria ter sido melhor. Claro que aquele personagem detestável lá, que é o pai da menina, pai da bebê, ele, infelizmente, ele é o 333, me parece. Ele é o personagem que, assim, na hora que ele matou ela ali, eu achei que, tipo, que matou ela, a 222 ficou com raiva dele. Então, muita raiva dele. Tá, beleza, ele fez algo detestável. Só que ele não sabia. Eu não tô defendendo ele aqui, gente, mas ele não sabia. Ele pegou pelas costas ali e matou, eu não sabia. Só que ele não precisava ter matado. Ele já tinha cumprido sua cota. Então não precisava ter matado. Então realmente foi uma coisa... Ele foi mais pela ideia do outro lá, que era amigo do Thanos, que o Thanos já tinha ido. Então aquele outro drogado lá, cabelo maior e tal. Então ele foi
por essa questão e acabou acontecendo isso, então. E essa personagem lá, a Gravidinha, ela na vida real ela é cantora, todo mundo já sabe aí. Ela é cantora, assim, é atriz, modelo, cantora. Ela é incrível, né? E linda demais, né, cara? Nossa, ela é muito gatinha, muito lindinha. Eu acho ela demais, assim, sabe? Conquistou o Brasil, muita gente curte ela bastante aí. Conquistou demais o Brasil. Ela é a atriz Jo Yuri. Então, assim, eu vi umas músicas dela no Instagram e falei, nossa, que isso, cara? Que linda, ela é muito linda, assim. E a personagem dela, a morte da personagem dela, eu achei forte, cara. Forte. Foi na hora lá, na terceira temporada, foi na hora lá da brincadeira de pular corda. Realmente, ali ela teve que sacrificar, o pé dela tava muito ruim. Muita gente fez teorias aí que ela poderia ter passado com um pé só. Mas pela fraqueza dela ali, tava de resguardo. Então tem toda essa questão que atrapalhou ela a conseguir. Então o pé inchado ali, o Ji-hoon ia voltar pra buscar ela, mas o tempo acabando, o Ji-hoon sempre no último momento que o Ji-hoon consegue fazer as coisas. Isso deixa a gente aflito realmente. E aí achei que ela perdendo a vida ali por causa da criança, a salva minha criança de Ji-hoon, tal, aquilo ali foi muito forte, achei que pegou bem mesmo, a morte dela foi mais épica do que outros que também mereciam uma morte épica. A velhinha, por exemplo, que teve que matar seu próprio filho pra poder defender, porque o filho dela, assim, é um bunda mole e, tipo, ia querer acabar com a vida da recém-nascida, cara. Tipo, que loucura, né? Que loucura. Então, quando ele ia fazer isso, a velhinha tinha, né, o negócio no cabelo dela ali, que era uma arma também, então ela utiliza essa arma no filho, então foi muito difícil essa questão dela ter tirado a vida do próprio filho, sabe? Então, tem coisas muito fortes e marcantes na série, muitos acontecimentos ali, que esse também foi um deles. E a morte dela não foi tão épica. Ela não aguentou, muito claro, plausível, ela teve que tirar a própria vida, mas plausível assim, eu falo, pra série, né? Ficou interessante, mas acho que deveria ter sido mais épica, sabe? Poderia ter sido mais significativa. Ela só ter tirado a vida, sabe? Porque não aguentou o filho, foi meio que uma escapada do roteiro. Tipo, tira a vida, matou o filho, não aguentou, tirou a vida. Não consegue viver e tal, né? Compreensível, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais bem trabalhada, né? Quem sabe? Deixa aqui nos comentários, o que vocês acham? Como poderia ter sido a morte da velhinha? Como poderia ter sido a morte também a ex-agente das Forças Especiais, né? Que era aquela personagem que protegia lá, que tava no grupo da velhinha, junto com a menina e tal. Junto com a gravidinha. Então, ou seja, e também as subtramas que são boas também, que eu gostei bastante, as subtramas. Foi uma das que eu mais curti mesmo, cara, foi da Soldado, pra mostrar por dentro, porque a gente via só o lado dos jogadores, a gente não viu o lado dos soldados. Então aquilo foi pra mostrar mais o lado dos soldados e mostrar essa subtrama dela. Achei que foi uma jogada de mestre ter mostrado ali essa personagem, que ela é uma soldado e ela tinha uma filha, ela é da Coreia do Norte. Dentro do game também tem mais pessoas da Coreia do Norte, então o pensamento deles ali diverge do pessoal da Coreia do Sul. Então tem toda aquela coisa bem construída. Ela tinha uma filha e ela estava procurando essa filha e ela perdeu o marido, então e prometeram para ela que ela ia encontrar. Ela tentou buscar aqui fora, mas não conseguiu, aí não estava conseguindo ainda, então ela tentou entrar assim como soldado ali para poder conseguir. Conhecia o cara lá há mais de 7 anos, então o cara prometeu que ia achar a filha dela, tal, que ela era sanguinária e tal. Achei muito legal. Só que aí, mesmo ela sendo atiradora, mesmo ela fazendo as coisas que ela tinha que fazer ali, era obrigada a fazer, ela viu humanidade ainda. Lá, quando ela trabalhava no parque ali, de coelho ali e tal, de coelhinha no parque ali de diversões, ela conhece a menina com leucemia, a menina que é filha do cara que faz caricaturas, que também participou dos games. Então ela tenta salvar aquele cara. Achei muito legal isso, achei muito interessante essa questão dela tentar salvar. Essa subtrama ficou boa. Outra subtrama que não ficou boa, mas não ficou tão assim, porque eu acho que ficou boa, mas com muita arrastada, foi a questão do irmão do Frontier, que é o policial lá. Esse policial, eu achei que ele ficou legal pra caramba, essa questão dele ter caído lá de cima e não ter morrido, ter sido salvo por aquele capitão, o Capitão Park. O Capitão Park, assim, foi legal. Eu descobri que ele que ele é uma traíra, então foi legal isso, eu não sabia, tipo,
te pegou de surpresa, ele ser um traíra depois, falou, bacana, ele é um traíra, tá aquele dinheiro lá que é encontrado na casa dele, todo mundo sabe que aquele dinheiro realmente é financiado, né, para ele calar a boca, para ele poder impedir que as pessoas cheguem na ilha, né, a ilha onde acontecem os jogos. Ele tem uma ligação direta ali com o Frontman, né? Tem uma ligação direta com o Frontman. Ele tem fotos com o recrutador lá, então o amigo do policial acha lá na casa dele, até que ele vai preso lá. O cachorro do CGI não deu certo, não ficou legal aquele cachorro. A nenenzinha, que quando ela nasce também achei que ficou meio assim o CGI, ficou mais... Não ficou aquela coisa legal assim o CGI. Poderia ter sido melhor porque é uma super produção, então poderia ter sido melhor o CGI ali. Ou então colocasse, sei lá, poderia ter feito algo melhor. Eu acredito que sim, né? Eles não queriam colocar um bebê reborn ali. As outras coisas que ficaram arrastadas também foram toda aquela tropa que eles ficam ali indo pra poder tentar achar a ilha e não conseguem, ele ficou muito arrastado. Aqueles outros personagens ali também que eram amigos do policial também ficou meio assim, ficou aquela coisa tão forte. Então algumas coisas você vê que são pra tapar buraco mesmo, algumas coisas são pra tapar buraco. Aquela claravidente também eu achei ela meio assim, meio... sei lá, ela ficou caricata e desde o início já se percebia que ela era uma charlatã, e depois é mostrado na série que ela é uma charlatã, que ela diz que os espíritos da Terra que guiam ela, mas na verdade ela mesmo, né, não tem nada disso. Ela tem uma hora que ela faz as setas de sangue lá no chão e ela mesmo vai lá e abre o olho assim e vê. Então, ou seja, a série mesmo já mostrou que ela é uma charlatã, então tudo isso faz parte, né? Agora, falando dos jogos, né, galera? Os games que eu achei um mais violento do que o outro, cara. Realmente. O Batatinha Frita 1, 2, 3, que é o primeiro que começa, eu achei, assim, tipo, inesperado. Quando assim, lá no início, né, a primeira temporada que eu tô falando. Inesperado, tipo... Primeiro parecia que seria uma coisa de criança. Pro pessoal, brincadeira de criança. Aí todo mundo começa a morrer de repente. Aquilo pegou todo mundo, pegou o mundo de surpresa, né? Todo mundo viu. Aí depois a gente já entendia que dali pra frente as coisas iam só piorar. Quem perdesse ia pagar com a vida. Então, por mais que os personagens tinham escolhas ali de sair, a ganância fazia com que eles queriam continuar o jogo. Independente quem vai sobreviver, quem vai morrer. E quem morria acumulava mais dinheiro, então isso acendia mais a chama e a chance de querer. Aquela questão do vício, de apostar. Mas o problema é que ali... como a série trata sobre essa questão dos vícios, quase que em geral, vamos dizer assim, faz com que eles passem por cima até da humanidade, do que é ser humano, do que vai para um lado primitivo da coisa, sabe? Então isso eu achei muito, esse ponto da série eu achei muito interessante. O que os jogos fazem com as pessoas, o que o dinheiro, na verdade, faz com as pessoas. Porque os jogos ali são, meu Deus, você imagina naqueles jogos, você participar daquilo, sabe, de verdade, de cada jogo que aconteceu ali. Outro jogo também que me chamou muita atenção, praticamente todos, mas o que me chamou muita atenção é aquele pega-pega ali, né, que é a Noite Estrelada, o nome do episódio chama Noite Estrelada. Pega-pega ali, que tinha as chaves que você tinha que abrir, e tinha o grupo azul e o grupo vermelho tava correndo atrás do grupo azul, tal. Então eu achei que ficou um negócio muito, muito forte, cara, muito forte mesmo. Então o grupo azul tinha que se defender e só tinha que fugir e tal. E o grupo vermelho foi dado uma adaga, aí parecia que eles tinham mais vantagem. Então ficou uma coisa assim bem cabulosa. Tinha a questão de você achar a saída e ver a saída, mas não conseguir sair, que foi o caso daquela clarividente lá. Aquilo ali foi surpreendente, a questão do velho lá, aquele velho trapaceiro. Também aquela mulher tratava todo mundo mal, né? Então já foi de base tarde. Tratava todo mundo mal pra caramba. Ela deixou seus seguidores morrerem assim e tal. E depois ela foi morta justamente pelo cara mais, assim... vamos dizer fracassado. Mas o cara mais, assim... entre aspas, sem sal. Ela morreu por aquele cara e tal. E ela xingava ele todo. Ele já tava revoltado com isso. As pessoas tratarem daquela forma, como um covarde. Porque realmente ele agia como um covarde. Então... muita coisa ali que eu achei assim dos games que foram fortes. A questão do pular corda também, cara. O pular corda também eu achei muito forte, esse game do pular corda. A questão de pular nos vidros ali. Quando eles descobrem ali a questão que tinha um cara que era especialista em vidro, ele conseguia notar a diferença.
Cara, aquilo foi muito forte. Aí eles vão lá e pegam e apagam a luz pra ele não poder ver através da luz. Não, aí ficou muito complicado, cara. Então achei aquele game lá, assim, muito forte também. Então, ou seja, os games em si, os jogos em si são muito fortes, cara. E agora, assim, uma coisa minha, tá? Uma coisa que eu percebi que talvez, né, poderia ter sido uma inspiração. Poderia ter sido uma inspiração. Jogos vorazes. Porque, ou seja, ricos que se divertem com pessoas desesperadas, pessoas necessitadas. Olha pra você ver se não tem uma ligação com Jogos Vorazes. Eu acho que lembra um pouco Jogos Vorazes. Talvez não foi a ideia do diretor, porque como eu falei com vocês, qual que foi a inspiração oficial que ele deu uma entrevista, mas talvez pode ter sido também. Porque eu vi Jogos Vorazes ali, um pouco, eu notei, eu gosto de Jogos Vorazes, eu gosto da franquia da Katniss Everdeen, né, Jennifer Lawrence, eu acho bacana, então eu notei isso um pouco ali, né? Jogos Mortais. O que eu vi dos Jogos Mortais ali no Round 6? Vamos fazer um comparativo aqui com os Jogos Mortais. Jogos Mortais, igual por exemplo, no início lá, o Sol, o primeiro ali, no primeiro Jogos Mortais, ele tá ali no chão deitado, é como se ele tivesse morto. Mas quem ia imaginar que ele é o criador dos jogos, cara? E que tá com uma doença também, um câncer. Olha pra você ver que interessante. E, trazendo pro Round 6, quem iria imaginar que aquele velhinho ali que participou dos jogos, que também está doente, fazia parte e é dono dos jogos. Ele é a mente ali por trás, uma das mentes por trás dos jogos. Quem faria ideia? Então eu consegui comparar com Jogos Vorazes e Jogos Mortais. Assim, eu consegui ver isso lá, esse traço claro, né, dessas duas franquias dentro da franquia Round 6. Eu consegui perceber isso. Agora, assim, na terceira temporada, que é uma ênfase aqui na terceira temporada, é que, assim, eu acho que eu concordo com a maioria das pessoas que foi decaindo, sim, realmente foi decaindo um pouco, né? A primeira temporada bem, né? A segunda legal, manteve, mas não tão, né? A terceira já deu uma assim, mas teve coisas ali que eles apertaram bastante pra soltar ali uma coisa, né, realmente. O final, eu gostei do final, eu esperava mais do final, né? Obviamente, é o que eu queria, o que o diretor queria também, que a ideia do diretor era fazer com que o Ji-hoon saísse com vida com o neném, e todo mundo queria isso, né, cara? Todo mundo que torcia pra isso, ele saia ali com o neném, com a nenenzinha, arrumasse uma forma de sair com a nenenzinha, mas infelizmente ele não aperta o botão ali no final. E ele trava a luta com o pai da menina, que o pai da menina tava nem aí pra nada, né? Um idiota, um completo imbecil, não tava nem aí pra nada. Então ele não aperta o botão, então ele tem que apertar o botão, porque se ele não apertasse o botão, os dois iam perder a vida, então, e a neném ia também perder a vida, ele prometeu ali. Então, ou seja, o Ji-hoon, ele foi a personificação do que é ser humano. Ele quis mostrar, tanto pros VIPs quanto pro Frontman, que existe a humanidade ainda, que você pode ainda acreditar na humanidade. Eu achei muito legal essa questão dele, a forma que ele se sacrifica, achei muito interessante. Por mais que eu não tenha concordado, todo mundo ficou triste, né? Ji-hoon, pô, e agora? Como é que vai ser a série? Se continuasse, como é que vai ser a série? Que vai ter continuação, todo mundo sabe, deixou um ganchão no final aí, e já foi confirmado, sim, vai ter continuação. Só que eu não tô muito assim, sabe? Muita gente vai ver por curiosidade. Porque realmente, quando termina a série, vocês sabem ali quando termina, que mostra ali a Cate Blanchett, né? Que tava ali recrutando a atriz Cate Blanchett. Então eu falei, isso foi inesperado. Inesperado, uma atriz americana e tal, nos Estados Unidos ali, onde a filha do Ji-hoon mora, que o Frontman foi lá levar os pertences e o cartão com toda a bolada de dinheiro pra deixar. Porque por mais que eles eram pessoas assim, tinha aquela questão toda ali de ser desumano e tudo, mas parece que ao mesmo tempo tinha algo neles que, no Frontman, por exemplo, ele tinha algo que era humano ainda. Porque ele poderia, tipo, se dane a filha dele e tal. Mas tinha aquela questão da justiça. Ganhou? Tamo dinheiro. Eles poderiam muito bem atrair as pessoas pra ilha. A vida daquelas pessoas todas estavam nas mãos deles. Eles poderiam se divertir, terminar a vida das pessoas, cremar elas, tirar os órgãos, fazer o que quisesse e pronto. Mas não. Você ganhou, leva o dinheiro. O Ji-hoon quase ganhou o game 2 vezes, levou a bolada de dinheiro. Então,
tem essa questão de fazer e cumprir, de falar e fazer. Então eu achei isso é legal pra caramba, achei muito legal isso. Então a filha do Ji-hoon ali nos Estados Unidos, teve teorias também que o pessoal tá achando que ela pode ser que ela participe dos jogos também, por vingança do pai dela, apesar que quando ela achou, não sabia que o pai dela tava vivo, né, não sabia, ela ficou com muita raiva, tipo, não quer nem saber, pra mim ele já não existe e tal. Então, mas quando ela descobre que ele tinha perdido a vida, aí ela, poxa, né, pode ser que aconteça isso, não sei se vai ser bacana. Eu acho, gente, na minha opinião, que eu acredito que essa temporada que vai ser nos Estados Unidos teria que ser uma visão coreana, sul-coreana, teria que ser também pelo diretor. Apesar que o diretor acho que já não aguenta mais isso, né? E os atores ali, por exemplo. Mas eu acho que tinha que ser de uma perspectiva coreana. Já que os jogos ali na Coreia não vão ter mais, e mostrou que acontece em mais partes do mundo. Isso ficou legal também, acho interessante que mostrou que acontece. Mas eu acho que a série em si, a próxima série que vier, vai ser um spin-off, acredito, teria que ser, né, vai ser uma continuação, obviamente, né? Gera dinheiro, sucesso, é continuação. Então diz que vai ser já em dezembro agora desse ano, já começa as gravações dessa suposta quinta temporada, não, quarta temporada. Então, ou seja, eu acho que deveria ser uma perspectiva coreana, porque tem todo um estilo já. A série, ela é consolidada já com um estilo ali, já tem toda a sua estética, a sua identidade visual. Então eu acho que não deveria virar aquela coisa hollywoodiana, porque teve coisas hollywoodianas que aconteceram na série que a gente já falou, pô, já vi isso antes e tal, igual aquela parte mesmo, no final da terceira, quando o Ji-hoon luta contra o pai da bebê e ele segura lá, fica pendurado. Aquilo é muito hollywoodiano, talvez não tinha tanta necessidade daquilo e tal. Então algumas coisas ficaram forçadas realmente, eu achei, na minha opinião. Então, ou seja, vai ter uma visão mais hollywoodiana agora. Então, será que vai ser legal? Será que vai ser bacana? Será que não tá arrastando demais? Então, tem toda essa questão. Muita gente vai assistir? Vai. Muita gente vai assistir por causa da questão da curiosidade. Até eu mesmo vou dar uma chance, ver se eu assisto também, claro. Por curiosidade, pra saber aonde que eles querem chegar com isso, né? Mas eu acho que deveria ter uma perspectiva coreana. Deveria ter como se fosse ainda na Coreia, mas acontecendo as coisas nos Estados Unidos. Sei lá, como se fosse feito pelos coreanos mesmo, sabe? Teria que ser uma coisa pra manter essa questão. Toda a estética, todo o jeito, o trejeito ali, né? Hollywood faz muitas produções boas, realmente, de fato. Mas eu acredito que a sua identidade, a Round 6 tem sua própria identidade, e isso é inegável, né, galera? Então é uma série que conquista muita gente ainda. Quem não assistiu tem que assistir essa série. É uma série, pra mim, é uma série fantástica. É uma série que vale muito a pena ver. Você te prende. Eu engoli essa série, cara. Eu engoli essa série, sabe? Engoli mesmo. Eu vi temporadas assim de uma vez, praticamente. É uma série que te prende do início ao fim. Tem os pontos positivos e negativos? Tem. Toda série e filme vai ter seus pontos negativos e positivos. Mas tem muitos pontos muito fortes que sobressaem aos pontos negativos. Isso na minha opinião, beleza, galera? Se você tem uma opinião diferente, comente aqui embaixo. Agradeço a todos vocês aí. E respeito nos comentários, com certeza, né? Claro. Então vamos à questão das notas, né? Muita gente não gosta desse negócio de dar nota e tal, mas assim, eu ainda tô dando essa questão das notas, porque você vai de cada um, é uma questão de opinião, é um canal de opinião. Vamos lá por temporadas. Na primeira temporada, galera, eu dou nota 10. Eu dou nota 10. A primeira temporada pra mim é 10, porque foi muito forte as coisas que eu vi ali, o que eu vi ali que aconteceu, os personagens em si, a construção deles, o Ji-hoon, sei lá. Muita coisa forte ali. Um personagem ali que era considerado o queridinho do bairro lá, que era o personagem que tinha se formado e tal, aquele personagem lá. Mostrou que ele não era aquilo tudo, sabe? Mostrou que ele era um personagem que era falso, que ele passava as pessoas pra trás. Então, ou seja, teve muita construção, muita coisa, muitos pontos muito bons, muito forte a primeira temporada. E os jogos também e tal, ficou muito forte. A primeira temporada eu dou nota 10, né? A segunda temporada eu dou nota 9, porque o diretor ele conseguiu se manter ali e tal, mas não foi como na primeira temporada, mas
se manteve ali. O Ji-hoon teve que sustentar o personagem ali da segunda até a terceira temporada. E pra segunda temporada dou nota 9. Na terceira temporada dou nota 8. Pra terceira temporada. Então são notas boas. Notas boas porque eu gostei mesmo, muito mesmo da série. Das 3 temporadas eu gostei muito das 3 temporadas. A nota 8 da terceira porque algumas coisas não se aplicaram tão bem. Como eu falei pra vocês, os VIPs, por exemplo, não ficaram tão bons. O CGI. Então teve muita coisa ali que não ficou tão legal. Não ficou bacana, sabe? Muita coisa ali. Sei lá, achei que faltou. E também a forma como terminou também, no final ali, todo mundo as pessoas que iam lá da primeira, da segunda, o filho, o irmãozinho da menina lá, tal, que cresce, vai morar com a avó lá, tal. Aquilo ali, tal, tem toda uma construção que vem lá de trás, e tudo é meio que explicado ali no final. Então ficou uma coisa assim, não ficou ponto cego, assim, no final, né? Mas ficou ganchos. Ficou gancho ali pra gente esperar que vai vir uma próxima temporada, como a gente já sabe que vai vir a próxima temporada. E eu tô um pouco preocupado com a próxima temporada. Eu acho que, igual eu falei com vocês, tem que ter uma visão coreana da questão, sul-coreana, tem que ter, pra ficar legal, porque tem sua identidade. E é isso, as minhas notas são 10, 9 e 8, né? Deu um downgrade aí. Mas é só minha opinião, galera. Se você tem uma opinião diferente, eu peço que comente. Eu tô pedindo pra comentar mesmo, porque os comentários fazem muito, assim, efeito aqui pra mim, me ajudam bastante. E agradeço a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado aí por ter participado da minha resenha aqui. Agradeço a todos vocês. Desejo a todos vocês tudo de melhor sempre. E valeu!